Agora aí vamos sair da sala de ressonância magnética. Já expliquei para vocês sobre o magneto, sobre a mesa, sobre o painel que tem os comandos para poder manipular essa mesa aí, né? Já falei para vocês dos acessórios, que são as bobinas, as funções das bobinas, né? Nós temos as bobinas de gradiente que ficam acopladas no magneto e nós temos as bobinas de estruturas que servem para ficar próximo à estrutura no corpo do paciente. E agora eu vou falar sobre a estação de trabalho, o workstation, onde o operador, que é o técnico ou o tecnólogo, ele fica nessa mesa, em outra sala, que é a sala de comando, observando o paciente lá dentro, já introduzido no gantry, e ele vai começar a realizar esse exame. Então, nessa mesa onde o operador ele fica, nós temos o computador que realiza a aquisição das imagens e o processamento dessa imagem para poder gerar em tela. Então, ele tem alta capacidade de processamento, de conversão desses pulsos de radiofrequências, depois viram pulsos elétricos, posteriormente pela transformada de Fourier, que é um cálculo matemático, um algoritmo complexo, ele transforma a imagem numa imagem digital. Então, esse computador tem essa função, que é a unidade de processamento. Também temos outro computador, que é o workstation, onde a gente trabalha, propriamente dito, a imagem. A gente configura toda a forma que a imagem vai ser produzida, nos planos axiais, nos planos coronais e nos planos sagitais. Então, é no workstation que a gente vai formatar essa imagem. Nós temos também teclado, nós temos mouse, nós temos um intercomunicador, que é o equipamento que eu falei para vocês, que a gente consegue se comunicar com o paciente, com ele lá dentro, já com a porta fechada da sala, que a gente vai perguntando para o paciente se ele está bem durante a realização do exame, que por sinal, esse exame ele é muito incômodo para alguns pacientes, por questão da claustrofobia. Tem pacientes que sofrem dessa síndrome, né, desse medo. Também tem a questão de contraste, quando você vai realizar contraste, a gente tem que estar sempre em comunicação com o paciente, enquanto esse contraste está sendo injetado ali, ou se ele está bem, se está cômodo dentro do gantry. Então, esse intercomunicador, ele tem essa função de nós, como operadores, manter contato com o paciente. Então, vou botar uma foto aqui para vocês também, de uma workstation, uma estação de trabalho, né, onde o operador fica realizando o exame. Tá bom, gente? Agora, já expliquei para vocês sobre a estação de trabalho, onde o operador fica, né? Agora eu vou falar para vocês sobre a estrutura, a sala, como é que é composta essa sala para poder receber esse equipamento de ressonância magnética, né? Para a gente poder realizar exame. Não é uma sala comum que é projetada para poder realizar exames de ressonância magnética. Ela tem que ser blindada com materiais específicos para que esse campo magnético que é gerado dentro da sala ele não extravase, não saia para a área livre que está em volta dessa sala aí de ressonância magnética e faça o efeito de atração de acessórios metálicos para dentro do gantry, que isso provoca muitos acidentes. Então, essa sala ela é chamada de gaiola de Faraday. Faraday ela tem esse nome porque Michael Faraday que projetou essa gaiola aí em 1836. Então, essa gaiola de Faraday, ela tem a função de não deixar com que os pulsos de radiofrequência gerados dentro da sala de ressonância magnética saiam, interfiram lá no meio externo e nenhum outro dispositivo de radiofrequência que está por lá de fora penetre na sala de ressonância magnética e interfira nos pulsos de radiofrequência, né, que são gerados dentro dessa sala, e posteriormente tenhamos exames aí com imagens ruins. Então essa gaiola ela é projetada toda numa estrutura de esqueleto de madeira. Essa madeira ela é uma madeira adequada para poder ser ali estruturada dentro da sala. Ela é anti-cupim, né, para que
evite desgaste desse material de madeira, para que posteriormente não seja danificado e esses pulsos de radiofrequência eles saiam, eles vazem para fora e façam uma atração. Também temos que ter uma porta adequada que também impeça esse pulso de radiofrequência de sair ou pulsos de radiofrequência de equipamentos externos entre dentro da sala. E materiais metálicos também não entrem na sala, porque a força magnética, como eu já falei para vocês, essa unidade Tesla provocada pelo grande magneto tem muita força de atração. Então, equipamentos metálicos eles são atraídos para dentro desse gantry e muitas das vezes pode provocar até uma morte, como se fosse um tiro de projétil. Uma chave de metal, tipo, você deixou a porta aberta no momento do exame, começa a gerar campo magnético ali sobre esse paciente dentro do gantry, então esse magneto vai começar a puxar acessórios magnéticos de todas as partes e a porta vai estar aberta, vai começar a puxar chave, moeda, tudo que é metálico, isso vai com uma grande força para dentro do magneto e ele fica ali dentro do magneto, rodando dentro daquela força magnética, e isso também pode bater no paciente, perfurar o paciente. A gente já teve casos aqui no Brasil, se vocês fizerem uma pesquisa no Google aí, noticiários de acidente envolvendo ressonância magnética. Então, a gaiola de Faraday, ela tem essa definição de proteger o exame ali, o meio externo e o meio interno, né? De extravasar esses pulsos de campo magnético que é gerado dentro da sala para que não haja todos esses acidentes. Tá bom, gente? E agora, o último detalhe sobre essa sala de ressonância magnética, e muito importante, é um botão de emergência que existe dentro da sala chamado Kenshin. Nós realizamos o procedimento de Kenshin, como já falei para vocês. Ele é um botão vermelho que fica aí no equipamento. Qual é a finalidade dele? É justamente quando ocorrer qualquer tipo de acidente envolvendo a vida do paciente, a gente tem que acionar rapidamente esse botão, apertar esse botão, e aí esse botão faz com que seja liberado gás hélio sobre esse grande magneto e cause resfriamento. Só que se a gente acionar esse botão vermelho chamado Kenshin, em momentos inesperados, nós temos que saber em que momento a gente tem que apertar verdadeiramente esse botão para encerrar, para cessar o campo magnético que está sendo produzido pelo equipamento. Porque quando ele libera esse gás para poder causar o resfriamento e cessar o campo magnético provocado pelo equipamento, ele acaba danificando esse equipamento. Então, o botão de Kenshin ele é feito justamente para poder ser acionado nesses casos de vida, de risco de vida do paciente, porém, a consequência desse botão é danificar o aparelho, cessar esse campo magnético que o aparelho produz. E o custo que é para poder realizar a manutenção desse aparelho que sofreu a intervenção do Kenshin, ele é altíssimo. O equipamento chega aí, nós temos equipamentos de 1,5 milhão, 2 milhões de reais de ressonância magnética. Então, uma manutenção desse equipamento é muito cara. Então, aí nós, operadores, temos que saber exatamente em que momento apertar esse botão de Kenshin para poder salvar a vida do paciente. Tá bom, gente? Então, fica aqui a explicação sobre aí o equipamento de ressonância magnética, sobre a sala, sobre os acessórios, sobre esse botão de segurança, sobre o workstation. Então, indico a vocês para fazerem anotações da aula de hoje e também ler as apostilas. Então, é muito bom vocês lerem o conteúdo e também assistirem a aula aqui e fazerem anotações. Tá bom, turma? Então, agora vamos para a explicação da formação da imagem em ressonância magnética.